Oi, pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre o eclipse lunar do dia 7 de setembro, um eclipse interessante, embora ele não seja visível aqui no Brasil, porque ele vai acontecer bem no meio da tarde, né? Então, nós não vamos conseguir ver o eclipse, mas será que tem relevância para nós no Brasil? Então, vamos lá acompanhar no gráfico, mas antes eu vou pedir para você que está assistindo o vídeo. Se você estiver aqui pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, aqui a gente sempre fala de uma abordagem tradicional da astrologia, sejam todos muito bem-vindos. Se puder curtir, deixar um comentário e arrastar aí para dar um hype no vídeo, eu agradeço muito, muito mesmo, me ajuda muito a divulgar o canal. E se você gosta da astrologia tradicional, a gente tem sessões de membros aqui, né? Tem uma sessão com 2 níveis de membros, com trabalhos práticos todas as semanas, né? E técnicos também. E tem os cursos também lá da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br, tá bom? Bom, então vamos falar aqui, eu vou passar para a tela aqui com o gráfico, que fica mais fácil explicar para vocês. Vamos lá. Essa é a carta do eclipse, e aqui vocês estão vendo a carta do ingresso do Sol em Áries, a gente vai fazer uma comparação. Mas antes de começar a falar sobre os efeitos do eclipse propriamente, eu vou trazer algumas coisinhas antes, só para a gente alinhar aqui antes de começar. Bom, ele vai acontecer durante a tarde, como eu falei para vocês aqui na introdução, nós não vamos conseguir ver no Brasil. Então, no Brasil, talvez a gente tenha um efeito menos de eclipse e mais de lunação. É uma lunação bem forte, né, que vai acontecer junto dos nodos, né, e vai ter uma repercussão em termos de eventos aqui no nosso país, né. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que os eclipses lunares, eles geralmente, no contexto mundial, têm uma relação com o povo, com pessoas mesmo. E alguns astrólogos que estudaram bastante os eclipses, como Ptolomeu, por exemplo, né, ele diz que os signos mutáveis, quando tem um eclipse acontecendo ali, ele tem relação com figuras humanas mesmo, né, às vezes com reis também, né. Então, é isso que nós vamos ter, né. E acho que então esses dois pontos principais. Agora, o eclipse, ele desenrola os efeitos bem rapidamente em torno de meses, né? Porque o ciclo da Lua é mensal, os eclipses lunares, né? Os solares desenrolam em anos, tá? Então, os lunares desenrolam em meses. E esse eclipse, de acordo com o site o Time and Date, ele vai durar na totalidade, né? Que é um eclipse total, 1 hora e 22 minutos. Então, quando a gente traduz para meses, ele vai dar 1 mês e pouquinho, né? Então, a gente tem já, rapidamente, já vamos conseguir ver os efeitos do eclipse, né? Até a próxima fase cheia, a gente já consegue ver, tá? O assunto se desenrolando. Alguns astrólogos, eles associam regiões, né, com signos, só que essas associações, elas são todas antigas, de regiões que às vezes nem existem mais, né, já se desmembraram, se juntaram e tal. No caso de peixes, pegaria ali a região da Turquia, ali, né, uma parte ali da Turquia, tá? Mas, enfim, a gente coloca o eclipse no contexto do mundo como, de maneira geral, e principalmente onde ele é visível, é um pouco mais forte, né? Então, para nós no Brasil, olha, 7 de setembro, 15:08, para Brasília, vai acontecer na casa 2, em 15 graus e 22 de peixes, né? Então, a Lua está eclipsada aqui. Ponto máximo, que seria de visibilidade da Lua, ela fica eclipsada. Bom, a casa 2 é a casa de assunto econômico, e o Sol está lá na 8, né? Já o Mercúrio está ficando combusto, aqui se aproximando muito, muito do Sol. Bom, o que a gente tem em termos coletivos entre casa 2 e casa 8 é economia nacional e economia internacional, economia de um outro país. O Sol, ó, ele tem domínio na 7, ele é uma figura de liderança, né? Então, eu acredito que em torno essas retaliações, né, tarifações e tal, pode até ser que ainda venha mais coisa, especialmente porque quando o Donald Trump trouxe essa questão da tarifa, ele colocou em questão a situação do ex-presidente, do STF e tudo mais, inclusive as retaliações em torno dos ministros, de alguns dos ministros, né, do STF. Então, como a gente tem esse julgamento se desenrolando nessa semana preliminar aqui, né, que antecede o eclipse, é possível que ele ainda tire mais alguma coisa da cartola aí, né? Em torno da temática econômica, né? Retaliação econômica, alguma coisa assim, tá? É possível, porque o Sol aqui ele tem uma representação de líder internacional. E se não for o próprio Estados Unidos, algum outro país seguindo alguma orientação deles, né?
E poderia ser uma retaliação contra um país, tá? Nesse grau aqui, olha, 15 e 22 de peixes, o planeta que tem mais força aqui, que é o que está comandando o eclipse, é Júpiter. Bom, Júpiter é um indicador de justiça, né? Está na pauta dos assuntos da semana. Ele está bem forte, exaltado, e assim, depois que passar a fase cheia, com planetas, o próximo passo da Lua é chegar a um trígono com Júpiter, né? Ela está aí no domicílio tradicional de Júpiter, que é Peixes, né? E o Júpiter está aqui em Câncer, que é o domicílio da Lua. Então, em um trígono, né? Um aspecto que conecta os dois de forma fácil. Por isso, assim, o que quer que venha em torno se tiver medidas e tal, parece que não repercute tanto em prejuízo grande para o país, né? Bom, a casa 6, onde o comandante do eclipse está, é uma casa de infraestrutura geral, do assunto da saúde, né, de maneira geral, da saúde pública, né, e a casa que envolve essa questão produtiva. Então, as indústrias, né, os empregos, elas entrariam aqui. Então, como em termos de tarifações, quem sofre são as indústrias que exportam, né, no nosso caso aqui, aqui a gente tem o Júpiter exaltado, tem algum tipo de proteção. Bom, a gente viu que em torno das tarifas, houve alguns cortes, né, de alguns produtos do composto geral. Ele tinha primeiro colocado a tarifa para todos os produtos, depois ele fez as exceções, né? Já teve alguma coisa. Então, se vier algo além, pode ter alguma proteção, né, industrial, porque o Júpiter está muito forte no comando do eclipse. E assim, ele não tem nenhum aspecto aplicativo desafiador. Ó, ele está no sextil com o Sol e no trígono com a Lua. Ele está aqui, Marte se afastando da quadratura. Marte chega à quadratura com Júpiter na quinta-feira anterior, né? Então, olha, quando for a data do eclipse, Marte já andou um pouquinho. E eu penso, então, que mesmo que tenha alguma medida ainda em torno disso, como uma retaliação econômica, alguma coisa, talvez não chegue a atingir muito forte o país, até porque o Júpiter é o próprio regente da casa 2, né? Que é a casa da nossa economia. Eu acredito que tem ainda alguma coisa meio estranha e que possa vir a se desenrolar no entorno, tá? Agora, como a casa 6 ela tem outros temas, e um dos temas é infraestrutura, Júpiter está forte, ele segura a onda, só que o Júpiter com a Lua, principalmente signos de água, tem a ver com muita água, e mesmo uma relação com volume de água grande. Podem ser chuvas elevadas em algumas regiões? Poderia, a gente não está numa época muito forte de chuva, né, no país. Não temos visto muito isso. Mas poderia ser, mas até isso pode ser em ambiente mais internacional, porque o principal desafio aqui de Júpiter, que é com Marte, vem da casa 9, né? Que são ambientes distantes. Então pode ser que fora do país, em algum outro país distante, tenha alguma questão com chuvas elevadas, tá? É bem possível ainda, né? Que a gente tem. Agora, uma outra coisa que me chamou um pouco a atenção é que a casa 9 é uma casa, como distância, ela conecta, né, as distâncias longes, a gente poderia associar ao ambiente da aviação. Então, não é muito legal ter Marte na quadratura com Júpiter, né? Mesmo que seja ainda num aspecto separativo, né? Ele já está em 20, ele passou já pela quadratura exata, está muito perto ainda, né, gente? Então, o mundo da aviação também pode sofrer um pouquinho. Então, eu penso que tem esses fatores que estão muito relacionados a essa questão do eclipse ou uma alunação muito forte, né, para nós. A questão econômica, né, a questão da proteção no ambiente aqui que envolve infraestrutura, né, do país, pode ter uma relação com chuvas elevadas e com o ambiente da aviação, de alguma forma. Na questão internacional, não duvido nada ter ainda repercussão, porque, como eu falei para vocês, o Sol é o regente da 7, ele está na 8, que é uma casa econômica, tá fraco aqui, bem fraco, peregrino, né? Está comandado por Mercúrio, mas ele está prejudicando o Mercúrio, né? Mercúrio está combusto. Então, assim, pode ser que ele tire alguma coisa bem inusitada da cachola aí, né? Vai tirando aí da cartola dele aí alguma coisa muito inusitada, né, ainda. Poderia ser. Agora, como a gente está no momento que tem uma relação geral com os assuntos jurídicos, né? E tendo o Júpiter, que é um tema da justiça, né? Tem o tema da justiça, isso vai se desenrolar.
A conexão de Júpiter, por exemplo, com a oitava casa, é uma casa do ambiente militar, né? E tem muitos militares no entorno do julgamento, né? Esse é um dos pontos. Agora, o principal é que, assim, quando a gente observa esse ponto do eclipse, o grau exato, né, do eclipse, na carta do ingresso do Sol em Áries, olha, ele vai pegar bem aqui. Então, o ascendente aqui ó, é 25 de peixes e o eclipse acontece em 15, né? Então, ele vai pegar bem aqui. Então, dividindo a partir do grau exato do ascendente, ele ocorreria na casa 12. Então, seria aqui a Lua bem nesse ponto e o Sol pegando aqui, ó, bem nesse ponto. E aí, gente, isso vai trazer casa 6 ainda, né? Na repercussão aqui do Sol, mas é a Lua quem está eclipsada, né? Então, ela passando eclipsada por aqui. E aí, a casa 12 é a casa de prisão. E aí, desse julgamento aí que vai começar agora no dia 2, né? Vão ter pessoas presas, né, gente? Não tem nem como falar que não, né? Pelo próprio desenrolar, goste ou não goste, aceite ou não aceite, enfim, independente do pensamento que você tenha, o assunto está se desenrolando, tá? Ele está se desenvolvendo. Então, a casa 12 é uma casa de prisões, né? Então, é isso que parece que desenrola em torno disso. Agora, na carta do ingresso do Sol em Áries, o Júpiter ele estava aqui fraco, né? Ele estava no ponto do detrimento ainda, agora ele está bem mais forte, está na exaltação, mas estava numa casa cadente também, né? Como é aqui. Em 14, 19, e quando a gente olha a posição do eclipse está pegando quadratura, né, com esse ponto, porque, olha, ele está em 14, 19, então ele estaria passando aqui, ó, no signo de Gêmeos, aqui. Então, a Lua pega uma quadratura com esse ponto, né? E aí, aqui, olha, dividindo pelo grau exato do ascendente, a casa 3 é uma casa de mídia, né? É uma casa do trânsito geral, das mídias. Então, pode ser um período, uma fase turbulenta, né? Esse próximo mês aí vai ser um pouco turbulento em torno da temática de mídia, né? De maneira geral. Mas se a gente dividir a partir do grau, se a gente dividir por signos inteiros, ele é o quarto signo, né? Ele pegaria a questão de terras, os assuntos mais relacionados à parte física, e aí o que me chama mais atenção é a questão com chuvas, né? Pode até ser que tenha algum período de alguma chuva muito inusitada, em grande volume, poderia ser também, né? É porque, gente, a relação de Júpiter com Lua por si só já tem volume de umidade elevada, e ainda quando ocorre em signos da água, fica mais ainda, né? E mesmo que seja um trígono, a gente tem o Júpiter sentindo os efeitos da quadratura, então isso pode ter alguma repercussão em torno de um assunto climático, mesmo que o Ptolomeu falou que os signos bicorpóreos, mutáveis, têm a ver com pessoas, né? Mas pela constituição da carta em si, não só o signo do eclipse, pode ter outros assuntos se desenrolando. Agora, eu vi algumas pessoas um pouco receosas pelo fato de 7 de setembro ser o dia que a gente comemora a independência do Brasil. Na carta da independência, o Sol do Brasil é em 14 e pouquinho de Virgem, né? Então, ele estaria mais ou menos aqui. Mas é a Lua quem está eclipsada, né? Vai pegar uma oposição. Mas não vai ter nada assim de super diferente do que eu falei da própria carta do eclipse, que eu acredito que ainda em torno dos assuntos que envolvam essa temática econômica e ainda a posição de líder, vem alguma coisa ainda, né? Então, acho que ainda não acabou. Pode ser que ele tenha algumas outras retaliações em torno de questão monetária, tarifa, enfim, né? Pode ser desses assuntos. Geralmente, assim, o que envolve essa parte tributária, né, impostos e tudo mais, tarifas e tal, entra aqui, né, porque é a segunda casa a partir da 10, né, então aqui é o governo e aqui seria o dinheiro do governo, ou o Estado, o dinheiro do Estado. E aqui, então, tem Sagitário, está no domínio de Júpiter, por isso que parece que tudo caminha um pouco em torno dessa questão ainda, né. Bom, não parece ser nada muito novo. Eu penso assim que tirando o fator de uma umidade muito elevada que pode ter uma repercussão com chuvas ou outros assuntos envolvendo água em grande volume, né? É a questão de aviação, ou também transportes marítimos, né? Que pegou aqui forte a questão da umidade, mas aqui seria alguma coisa um pouco mais delicada, pode ser um acidente, alguma coisa assim, né? Então, tirando esses dois fatores, assim, que são mais delicados, o restante parece que é tudo o assunto que a gente já está conhecendo, que nós já estamos lidando, né?
Então pega um pouco dessas questões. Agora, aí no contexto pessoal, então vamos lá. É importante que esses pontos, né, esse ponto onde o eclipse está acontecendo, toque algum ponto da tua carta natal, ou da Revolução Solar também, né? Para que tenha uma relação com alguma situação específica, né? Porque são os planetas que vão se desenrolando, e assim, uma alunação, um eclipse é um trânsito, né? Então, no trânsito, ele tem que tocar algum ponto da tua carta para ativar aquela energia, né? Para ativar aquele movimento, aquela situação. E como que a gente vai olhar? Então, olha, ele vai acontecer em 15:22. Um grauzinho antes, 14:22. Um grauzinho depois, 16:22. Que é a faixa que você deve olhar. Então, primeiro, se você tiver planetas entre 14 e 16 de Sagitário, entre 14 e 16 de Gêmeos, entre 14 e 16 de Virgem, não é muito legal, porque vai pegar numa quadratura a alunação, né, ou ao eclipse. Eu pegaria aqui uma quadratura e aqui uma oposição. Isso pode significar algum tipo de mudança que desagrega, torna um pouco instável as áreas da casa, né, os temas da casa onde isso vai acontecer, tá? Então, você tem que olhar qual é a casa que você tem. Se você tiver planeta aqui em Sagitário, você vai ter que olhar qual casa que o Sagitário está aqui nesse ponto entre 14 e 16, né? Porque aí no tema dessa casa que algum tipo de instabilidade de mudança pode acontecer, só que como a natureza que conecta, né, ela é desafiadora, isso pode desenvolver aí algum efeito mais instável, alguma mudança inesperada, dar um pouco de trabalho para equilibrar, né, pode ser mesmo nisso. E se você tem planetas aqui em peixes, né, vai pegar uma conjunção com a Lua, né? Com a lunação acontecendo, tá? Entre 14 e 16 e tal. E pode ser uma indicação de alguma situação se desenrolando, né? Na casa do mapa. Então, assim, a conjunção ela é bem forte, né? Com o eclipse em si. Então, um eclipse passando por um ponto da tua carta é uma indicação forte, não pode desencadear alguma mudança inesperada, tá? Eu vou falar para vocês, se tiver, eu tenho Sol em 16, pouquinho de peixes, tá? Por minutos ele sai um pouquinho aqui de 1 grau. Mas, enfim, se tiver alguma situação, eu falo, tenho Sol na 10, então vai pegar a casa do trabalho, aí vocês vão ver, se tiver alguma coisa ali. Agora, se você tiver planetas entre 14 e 16 de Capricórnio, 14 e 16 de Touro, 14 e 16 de Câncer, 14 e 16 de Escorpião, vai pegar aspecto bom. Aqui, olha, pega sextil em Capricórnio, pega sextil em Touro, vai pegar um trígono em Escorpião, um trígono aqui em Câncer. Então, são aspectos favoráveis. Um eclipse acontecendo com essa configuração pode até ser algum tipo de indicação de alguma mudança favorável. Às vezes, mesmo que seja uma mudança inesperada, não planejada, mas ela acaba se desenrolando num sentido que se torna favorável para você de alguma forma, né? Certo? Então, gente, é assim. Agora, se não tiver nada, né? Sei lá, se tem só tem planetas nesses signos que eu não falei, aqui em Aquário, em Áries, em outros pontos aqui em Libra, Leão, que são os pontos que não fazem uma conexão direta ainda com esses signos. Então, é menos favorável que tenha algum assunto se desenrolando tão marcante na sua experiência a partir do eclipse. Mas, em termos de astrologia natal, tem muitas outras repercussões que não são só o eclipse, né? Tá bom? Então é isso. Para esse eclipse, o que eu recomendo é vocês seguirem o passo natural, não ficarem presos e angustiados com a probabilidade de efeitos catastróficos, né? Por exemplo, um eclipse que vai pegar bem no 7 de setembro e tal. Pode ter alguma barulheira? Pode, né? A gente tem Marte aqui muito próximo ainda da quadratura com Júpiter, então pode agitar um pouco, trazer um pouco de barulho. Só que é como eu falei para vocês, como o Júpiter ele está muito forte por signo, está bem potente, numa recepção onde ele tem domicílio, e é ele quem está comandando o eclipse, eu não vejo muito um período altamente catastrófico, assim, né? Altamente desafiador, tá bom? E é isso então, pessoal, um eclipse lunar, né? Não é solar, se fosse solar até pegaria bem intenso para nós, mas tem muito a ver aí com o contexto do país também, como vocês puderam ver. Eu agradeço a você que assistiu o vídeo até o final, não esqueça de deixar aí o seu comentário e curtir o vídeo, me ajuda muito. Muito obrigada, até a próxima, então, até mais.